Ultimamente, o Reddit tem sido um centro de atenção para todos os tipos de ocorrências estranhas e inexplicáveis, desde um stalker desconhecido até um misterioso ruído de assobio que seguia um homem por 15 anos. Aqui estão 5 das histórias mais misteriosas e inexplicáveis encontradas no Reddit. Mas antes de tudo, se você não é inscrito no canal, peço por favor que se inscreva. Temos vídeos todas as terças e quintas. Muito obrigado por ter se inscrito. E agora, vamos pro vídeo. Número 5. Pouco mais de um ano atrás, um usuário do Reddit chamado Daryl Pratt fez uma postagem no subreddit, como é chamado um fórum mais nichado dentro do próprio Reddit, perguntando sobre aconselhamento jurídico, dizendo aos usuários que ele vinha seguindo uma celebridade menor de idade nas redes sociais por um bom tempo, e que costumava deixar comentários agradáveis regularmente, mas foi banido abruptamente de ver a página dela. Em sua postagem, ele dizia o seguinte: eu segui essa garota no YouTube, no Facebook e no Instagram por mais de um ano. Ela é uma celebridade que eu gosto muito e comentei em tudo que ela postou por mais de um ano. E só disse coisas boas. Ela realmente me respondeu muito. E então, sem motivo algum, ela me baniu de todos eles. Eu nunca a conheci e provavelmente nunca vou conhecer. Mas suas postagens e respostas eram a melhor parte do meu dia. Eu criei outra conta, implorando para que ela me desbanisse, mas ela baniu essa também. Ela é literalmente a melhor coisa da minha vida. Então eu estava apenas pensando em criar outra conta com um nome falso para segui-la. Mas eu só faço elogios em cada postagem dela, então eu acho que ela suspeitará que sou eu. Então, como eu só disse coisas boas e elogiei ela, não pode ser considerado assédio ou perseguição, né? Eu moro no Kentucky e ela mora na Califórnia, então não é como se eu fosse conhecê-la agora. A princípio, essa postagem pode parecer bastante normal, parecendo que é apenas um cara que é fã dessa garota e quer poder apenas acompanhar suas postagens. No entanto, as coisas ficam um pouco mais estranhas se você cavar um pouco. Um usuário comentou na postagem de Daryl e afirmou: seu histórico de postagens é apenas sobre tentar fazer com que essa garota goste de você e enviar cartas de amor desesperadamente para o endereço de trabalho dela. Provavelmente deve ser por isso que ela te bloqueou. Você precisa amadurecer e encontrar algo melhor para fazer da sua vida, ao invés de perseguir uma funcionária da higiene. Bizarro, né? Mas aqui está onde as coisas começam a ficar um pouco mais perturbadoras. Após receber o ódio dessa postagem, Daryl comentou algumas vezes dizendo em alguma instância: como você se sentiria se descobrisse que sua namorada gosta mais de outra pessoa do que gosta de você? Pois é assim que eu me sinto. Como vou ficar feliz com isso? Provavelmente estarei morto essa noite, então isso deve fazê-la feliz. Depois deste último comentário, Daryl nunca mais postou nada. Número 4. Esta próxima postagem foi abordada por canais diferentes, mas ela é muito assustadora para não ser incluída aqui. Em 2016, um usuário BingBong1234 postou: quando eu tinha cerca de 8 anos, eu estava levando meu cachorro para passear pelo bairro com a minha mãe. Eram cerca de 11 horas da noite. Morávamos ao lado de um pântano e de uma área arborizada na borda do nosso bairro, em Michigan. Lembro-me de estar muito silencioso e ligeiramente ventoso. Lá embaixo no pântano ouvimos alguém assobiando para nós. Parecia um pássaro, mas cada assobio era diferente o suficiente para que a falta de consistência o tornasse humano. O assobio soava mais alto do que baixo. Não consigo realmente descrever. Minha mãe tinha uma expressão preocupada e um pouco aterrorizada no rosto. Agarrou minha mão e disse que deveríamos entrar rapidamente. Eu não entendi porque eu era muito jovem, mas ao ver minha mãe assustada, me assustou também. Depois de um ano, no entanto, eu meio que esqueci disso. 2 anos depois, eu estava levando meu cachorro para passear novamente tarde da noite. Logo ao lado da porta da frente, enquanto eu estava terminando o passeio, o som do assobio começou novamente. Mesmo tom, mesma inconsistência de tons humanos. Assim que eu ouvi, um arrepio percorreu minha espinha. Lembrei-me exatamente do sentimento de ver minha mãe aterrorizada olhando para o pântano, para algo que não podia ver. Corri para dentro o mais rápido possível. Os anos se passaram e menos sei sobre isso. Contei apenas para algumas pessoas e, eventualmente, esqueci. Eu tinha 24 anos e comecei a namorar minha mina, Sarah. Mudamos para a Dakota do Sul para trabalhar. Para o dia da independência, decidimos ir a Pierre e assistir aos fogos de artifício ao longo das margens do rio Missouri. Havia um local de acampamento gratuito atrás de um hospital, onde você poderia montar tendas e ver os fogos de artifício no rio acima. Estávamos perto do final do acampamento e havia poucas pessoas ao nosso redor, pois estava começando a escurecer e os fogos de artifícios começaram. Eles estavam bem distantes, então a iluminação que traziam era muito fraca.
Então tivemos que sentar bem na beira do lago para poder vê-la. Uma grande tempestade se aproximava e ela era iminente. Então o ar parecia elétrico e o vento estava aumentando. A atmosfera era assustadora. Os barcos da polícia tiraram todos os outros barcos do rio. A maioria dos campistas subiu o rio para ter uma melhor vista dos fogos de artifício, mas Sarah e eu ficamos para trás. De repente, ouvimos o som de um remo mergulhando na água de forma metódica, e vimos uma figura conduzindo a canoa por cerca de 20 metros da costa. Sarah decidiu que iria buscar mais cervejas no carro, me deixando sozinho para observar essa pessoa misteriosa. Então, é claro, eles assobiaram para mim. You whistling? Is it you? Stop it. Meu corpo inteiro estava congelado e coberto de arrepios. Era o mesmo assobio da minha infância, mais de uma década antes. Eu olhei para a figura que estava muito escura para discernir quem poderia ser. Quando eles estavam perpendiculares à costa, eles pararam de remar, viraram a canoa para me encarar diretamente e assobiaram para mim. Fiquei tão assustado que me levantei e gritei para eles: "Quem é você?" Eles não disseram nada, apenas assobiaram mais algumas vezes. Viraram 180 graus e remaram para fora da vista. Quando Sarah voltou com as cervejas, ela estava muito confusa sobre o porquê eu estava tão assustado. Quando expliquei, ela também ficou um pouco assustada. Eu estava convencido de que seríamos assassinados naquela noite. Como essa pessoa assobiante me seguiu após 14 anos até a Dakota do Sul? Foi uma coincidência? Por que era o mesmo assobio? Quem era a pessoa e para onde ela foi? Tantas perguntas ainda estão sem resposta. Número 3. Em agosto de 2017, o usuário Sword of Smash postou o seguinte: "Desculpe se este é o subreddit errado para essa pergunta. Tenho procurado no Google e na internet por pessoas que sentem o mesmo que eu há muito tempo, mas não tive muita sorte. De qualquer forma, você conhece aquela sensação muito forte de angústia existencial que você sente quando ouve coisas sobre o universo, realidade, existências, infinitos? A sensação varia em intensidade e sentimentos, mas geralmente se encaixa na mesma categoria. É quase uma emoção sem nome. Espero que você saiba do que eu estou falando, pelo menos. Se você não soubesse, então a pergunta que estou prestes a fazer seria muito difícil de explicar. Certas músicas ou músicas específicas lhe dão essa sensação de angústia e depressão. É como se esses sons fossem coisas que eu ouvi em uma vida passada, ou que eu esteja sonhando ou algo assim. São sons que eu ouvi em minha vida real. Eu não sei, é difícil descrever essa emoção. É quase como se fosse uma mistura de angústia existencial, depressão e nostalgia. É um sentimento muito terrível, mas ouvir essas músicas me faz afundar nas profundezas da depressão. Mas ao mesmo tempo, é isso que me faz amar tanto a música. Também sinto essa sensação com certos filmes e animes, como o Evangelion. Isso me faz sentir uma incrível conexão emocional com essas músicas e programas. E eu tenho quase certeza que eu não gostaria deles tanto se não invocassem esses sentimentos em mim. Esse fenômeno estranho foi realmente confirmado por alguns outros usuários. Muitos deles afirmam que as músicas Jungle Boogie ou algumas outras do Nirvana são gatilhos comuns. E essa sensação ainda não foi inexplicada. Não sei quanto a você, mas o cenário parece muito semelhante ao efeito Mandela que viralizou há alguns anos. Número 2. Esse usuário afirmou que conhecia um homem que ele não acreditava ser um humano, e o homem afirmou que voltaria em 10 anos para matá-lo. O homem também sabia uma quantidade perturbadora de informações precisas sobre o usuário, tornando todo o encontro muito mais bizarro. Ele então disse ao usuário que, quando voltasse, estaria dirigindo uma Mercedes preta com a placa Utopia. De qualquer forma, alguns meses depois, outro usuário do Reddit fez um pouco de investigação sobre esse estranho acontecimento. O usuário Yellow Rice Macarons diz, abre aspas, "Na época, fiz uma pesquisa sobre o carro mencionado na postagem de Jimmy C. E descobri que um Mercedes preto com aquela placa de licença realmente existia na Califórnia. Bem, é uma história muito interessante. Então fiz algumas investigações e descobri registros dela, e descobri que não havia sido registrada no DMV por um bom tempo, e tinha uma inscrição vencida e não tinha sido revisada por tempos.
como se tivesse sido comprada apenas no início do ano e depois estacionada em uma garagem em algum lugar por meses. Eu me inscrevi para o Carfax na época com as informações deste carro e acabei por esquecê-lo, até que recebi um e-mail perguntando como foi a manutenção recente na Mercedes. Então, entrei e descobri que na sexta-feira o carro foi levado para trocar um novo conjunto de pneus. Agora, aqui é onde fica interessante. Não apenas o carro aparentemente foi registrado e teve pneus novos, mas o carro aparentemente está de volta à estrada e o local onde foi registrado e levado para trocar os pneus fica a uma distância curta da ponte de São Francisco. Eu não sei se posso postar o nome da loja real por questões de privacidade, então vou mantê-lo em segredo até ter certeza, mas de acordo com o Google Maps é apenas uma viagem de 21 minutos. Caso você tenha perdido a informação na história, este usuário que fez a investigação afirma que o dono da postagem cometeu suicídio na ponte de São Francisco. É claro que a história pode ter sido apenas falsa, mas é uma coincidência bastante estranha para que o carro esteja repentinamente de volta à estrada depois de ter sido estacionado com um novo conjunto de pneus, justo a tempo para o Halloween, e que correspondia à história. Número 1. Neste último post, o usuário SkinOff555 afirma: meu parceiro e eu nos mudamos recentemente para a casa onde eu cresci com os meus pais, enquanto a nossa própria casa está sendo construída para economizar algum dinheiro e não termos que nos mudar imediatamente de nossa casa alugada quando ela estiver pronta. Meus pais têm 3 pássaros nativos australianos, e essa noite eu estava atualizando um story no Snapchat para mostrar a um amigo, já que muitos deles perguntaram quais são os nomes dos pássaros e como eles são. Tirei 3 fotos, uma após a outra, e coloquei-as no story sem me preocupar em como estavam ficando. De qualquer forma, cerca de 15 minutos depois de subi-las, recebi uma mensagem de texto de um dos meus amigos, que não é muito próximo, e ele dizia: cara, esses pássaros são muito maneiros. E a propósito, o que é aquilo na janela atrás de você? Eu não fazia ideia do que ele estava falando, então fui assistir o próprio story que eu subi. Na terceira ou quarta vez, eu vi exatamente do que ele estava falando e meu estômago afundou. No último vídeo do Snapchat que enviei, parece que alguém estava na porta, olhando para dentro, com as mãos apoiadas na porta. É difícil dizer porque os vídeos do Snapchat têm uma qualidade muito ruim, e a porta está em cena por apenas cerca de 1 segundo. No entanto, o que quer que esteja no terceiro vídeo do Snapchat definitivamente não está no primeiro. E quando a porta está totalmente visível, eu era a única pessoa na casa naquela noite. Parents' little birds is this little guy. It is little Leo. He's a cockatiel. Second little bird of my parents is a rainbow lorikeet. His name is Oliver. And there he is. And here I am with my good little mate, Puffin. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Até o próximo. Valeu!